Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Tá no ar mais um podcast aqui na FATD, esse podcast tão riquíssimo onde você vai conseguir encontrar muitos conteúdos desse universo organizacional. E já antes da gente começar a conversar, já vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão aparecendo neste momento para você. Então siga a gente ali no Instagram, acompanhe os podcasts no YouTube, nós temos muitos conteúdos legais para apresentar aqui para vocês, realmente falando um pouco aí sobre esse universo organizacional, um pouquinho ali sobre recursos humanos, a gente fala um pouco de tudo e hoje não seria diferente, temos aqui convidados especiais, então toda semana vocês acompanham convidados muito legais, contribuindo um pouco, contando as histórias, né, falando sobre os segmentos onde eles atuam e é um pouco aí para você que está interessado nesse universo às vezes do empreendedorismo, que é o caso de hoje. Nós vamos falar um pouquinho ali, entender os desafios, né, do que é empreender aqui no Brasil. Acho que de uma forma geral empreender já é um desafio, mas aqui, né, no Brasil. E hoje estou recebendo convidados especiais, como sempre. Estou aqui com o Júlio e a Fátima, que são empreendedores, e hoje a gente vai entender um pouquinho dos desafios deles e principalmente do segmento de vocês, que é tão específico, né? Vou pedir para eles se apresentarem aqui pra gente e a gente vai conhecer um pouquinho aí desses desafios, ok? Podem se apresentar, por gentileza? Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Marangoni. Eu pai, marido, né, 2 filhos e empreendedor nessa luta diária. Trabalho no segmento de consórcio, represento algumas administradoras e ajudando as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Legal, hein? A Fátima. Honra estar aqui com você, com meu grande amigo do lado. Oi para você que está por aí escutando a gente. Eu sou a Fátima Meirelles. Eu também sou mãe de 3, né? 2 adultos e uma menininha de 8 anos. Estou com o Fulvio há 34 anos e sou educadora por profissão e hoje estou atuando aí na área de vendas, que é algo que eu amo fazer, mas cuidando aí de gestão de riscos pessoais, de proteção de renda. Então é isso que a gente vai hoje trocar alguns minutos juntas. Legal! E eu já queria de antemão perguntar para vocês, empreender hoje em dia, o que é esse desafio? Como é que a gente começa, na verdade, esse desafio de empreender hoje? Como é que vocês começaram? Olha, para mim, foi uma coisa natural. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalhei na área e quando eu comecei, eu me deparei com a primeira barreira do empreendedorismo e de quem está começando o próprio negócio. Você abre uma sala, não entra ninguém, né? E aí, já desde a época que eu comecei, buscando os clientes saindo para a rua, com a maleta embaixo do braço, batendo nas portas, conversando com pessoas, empresários e buscando parceiros. Poucos anos atrás, hein? Poucos anos atrás. Eu lembro que no início da jornada, batendo na porta, fazendo parceria com clínica, com laboratório, indo na prefeitura, enfim, foi desde necessidade, né? A necessidade faz você... Algumas pessoas se identificam e continuam, né, empreendendo e outras acabam desistindo por essas barreiras de dificuldade. Legal. Não é fácil, não. E a Fátima, como é que começou isso, esse interesse? Passa um filme, né? Quando o Júlio tá aqui falando, eu tô aqui pensando, puxa vida, por que ele não me conheceu um pouquinho antes, né? Porque assim, essa história do vender, a gente se vende até antes da gente se casar pro nosso namorado, né? E quando realmente uma pessoa, assim como o Júlio contou, né, fisioterapeuta por profissão, tem que aprender a fazer todas as áreas em relação à prospecção de cliente, que eu acho que é o ouro nesse momento para qualquer empreendedor. E é a dor, Carol, que eu mais escuto do pessoal falando, né? O prospectar acaba sendo um problema muito grande e é ele que traz todas as rendas dentro dos nossos negócios, independentes dos segmentos. E aí quando você vê um fisioterapeuta que ficou ali 4 anos se dedicando, a hora que ele, né, tá pronto para começar o trabalho, o que é esse trabalho, né? Se não é ser um empreendedor que vai fazer todas as áreas e uma delas é prospectar. Então ter boas parcerias estratégicas e realmente algum tempo atrás a gente fala muito do PAP, talvez algumas pessoas mais novas não saibam, mas é o bater de porta em porta, né? O prospectar o cliente. Eu acho que isso acaba sendo para todas as pessoas
e principalmente dentro do meu ciclo de relacionamento, né, eu vendo através de network, através de lista da lista, e todas as pessoas que são autônomas ao meu redor falam a mesma coisa. O mais difícil é você prospectar o cliente, você ter o cliente novo todos os dias, né, você fazer esse acompanhamento que gere mais uma venda. Eu acho que para todo mundo acaba sendo assim. Para mim foi um pouco diferente porque eu já gosto da venda. Então eu acho que quando a gente entende que a gente vai fazer algo de bom para a pessoa e a gente tem aquilo que ela precisa só precisa saber que a gente existe. Então eu acho que essa comunicação entre uma chavinha dentro da nossa cabeça, né, que a gente não vende, que a gente está realmente contribuindo com alguém, isso faz toda a diferença para sanar essa maior dor do empreendedor. Né? Comigo, eu sou pedagoga por profissão, né? E eu caí, né, no empreendedorismo por uma necessidade financeira, por entender que com a venda eu conseguia pensar em metas mensais, semanais e diárias para que eu conseguisse colocar o dinheiro que faltava dentro da minha casa. Então acabou com um hobby, né, indicando ali os suplementos, né, que eu fiquei trabalhando muito tempo com suplementação. E acabou virando realmente um empreendedorismo, onde você acaba aprendendo a fazer todas as áreas e criando habilidades ali. Legal. O Júlio comentou sobre começar na fisioterapia, né? E você, Fátima, com os suplementos. E aí eu queria entender, em que momento vocês se encontraram no segmento que vocês atuam hoje? Como é que foi essa transição de vocês? Boa pergunta, a gente não vai brigar para responder. Olha, a minha transição foi o seguinte... Eu comecei a jornada de fisioterapeuta em outra cidade. Aí, por problema de saúde familiar, voltei para Campinas. Eu sou de Campinas, voltei para Campinas. E aí, uma tentativa que não tive sucesso. E aí, fui em busca de emprego. Aí, eu caí numa empresa de imóveis corporativos. E aí, eu comecei a empreender dentro da empresa. Porque eu tinha o conhecimento da ergonomia e comecei a utilizar isso com os clientes. E essa forma diferente de atuar acabou me chamando a atenção de um cliente que me contratou. Aí eu fui para um outro segmento, de colchões. E aí, quando ele descobriu que eu era fisioterapeuta, a gente armou o caos, né? Armou o caos, né? Então, fazer propaganda de jaleco e... Enfim. Aí, continuei essa jornada, empreendendo dentro do ramo de colchão. Aí, meu parente, meu sogro, viu que eu estava trabalhando para outros e falou, vem trabalhar comigo. É onde eu fiquei maior parte como representante comercial. E aí, por uma questão, a empresa que a gente representava começou a passar por problemas financeiros, pagamento de comissão. Eu falei, opa, eu preciso buscar alternativas. E aí, toco meu telefone, uma entrevista para trabalhar no segmento de consórcio. E faz 5 anos estou aqui. Aí no consórcio, então, se encontrou. Me encontrei. Porque o produto troca, o serviço troca, mas a solução dos problemas das pessoas continua o mesmo, né? Então, eu sou um solucionador de problemas. E assim, Carol, quando fala meu ramo de atividade, o Júlio falou várias vezes, entrega a idade, né? Ainda bem que você não perguntou a idade do meu melhor amigo, mas a gente se conheceu, a gente se conectou através de uma empresa, trabalhando na parte do... a gente era CLT, né? Não, eu tinha Você estava representação? PJ, E aí a gente se encontrou lá, eu já estava na empresa fazendo a parte de vendas, ele entrou para fazer também essa parte de representação. Acho que eu estava CLT, eu estava no corporativo. Foi uma das empresas que eu fiquei 6 anos no corporativo. E a gente se conheceu, ele ficou um tempo fazendo todas as visitas que eu fazia, o plantão de vendas, ele estava junto, a gente foi criando um relacionamento, e a gente não se desgrudou mais de lá para cá, né? Já fazem anos, né? Já vai fazer, sei lá, mais de 12, mais de 10. 2016. Paola tá com 8, é isso. Isso é um tempo, então. Foi isso que você tinha perguntado, como que a gente se conectou, né? E aí, como é que você chegou no seu segmento de seguros, né? Sim. E aí, como é que foi se encontrar? Nossa, cheguei aqui, é isso que eu quero fazer. Como é que foi essa identificação? Então, começo de janeiro brilhou muito meu olho quando eu ouvi uma frase sobre seguro de vida, que é amparar as famílias. Fátima, é a sua cara você amparar as famílias, entendendo como que faz planejamento financeiro. E eu falei, meu Deus do céu, será que isso é pra mim mesmo, né? Eu tô com 46 e eu não tinha todas as ideias, assim como a maioria dos brasileiros que não tem ideia do que é realmente as coberturas do seguro de vida e previdência, né? A gente tem
algumas ideias e algumas crenças sobre os assuntos. As pessoas adoram fazer seguro dos seus carros, mas não fazem o do bem que dorme na cama, né? Faz do bem que dorme na garagem, mas não faz do bem que dorme na cama. E entender que as coberturas, muitas vezes, né? Eu falo que o seguro é um copo cheio. Que se algo acontecer comigo, num imprevisto de saúde ou de doença, eu tenho ali um valor para me cuidar e para blindar a minha renda. Pagando pouco, a gente tem um copo cheio. Se algo aconteceu, eu tenho ali o valor para me cuidar. E a maioria das pessoas, assim como todo o meu ciclo de relacionamento, conhecia seguro como capital de morte. Na ausência prematura da Carol, o que vai acontecer com seus dependentes, com seu esposo, com seus pais? Além da parte emocional, tem ali a parte de um valor que a gente precisa que essa família tenha para passar por esse momento difícil, né? Então, nos momentos mais difíceis, a gente tem ali uma reserva e um valor de garantias para usar. E como eu fui pedagoga por muito tempo, né, eu entendi que realmente continuar educando as pessoas agora pela longevidade financeira fazia muito sentido para mim, né? Eu já estava buscando alguns ganhos aí recorrentes, eu sempre procurando questão de royalties, como é que eu fazia para ter esse cliente sendo atendido por mim, mas que eu também levasse abundância e prosperidade dentro do meu lar, né? O dinheiro é uma energia boa e empreender requer que a gente entenda dessa parte também, né? Então eu fiz a parte fiquei pedagoga por 16 anos, depois eu fiquei só com a parte de longevidade de saúde, trabalhando a parte da suplementação e emagrecimento, e conheci uma pessoa dentro do nosso ciclo de network, que falou para mim: Fátima, é a sua cara, você precisa entender melhor. Passei pela especialização, chama especialização mesmo, é uma prova, e depois eu comecei a atuar com as consultorias e estou realmente abençoando algumas famílias e com isso abençoando a minha, né? E hoje tá aí, no ramo, né? No ramo, hein? Quantos anos você tem, Carol? No segmento, isso mesmo. Até foi legal que vocês trouxeram essa questão, principalmente da educação, realmente, que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Eu acho que, até quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, existe muita mistificação ainda em relação a seguros, consórcios, porque as pessoas, elas estão ligadas muito a produtos, mas aos serviços, e realmente, como você trouxe muito bem pontuado, quando a gente fala de me assegurar, né? Assegurar a pessoa, ali no caso, assegurar a família, assegurar o nosso bem maior, né? Que nada mais é do que a nossa família, até aquilo que a gente oferece hoje em dia, né, no âmbito ali familiar. Então eu queria entender com vocês qual é o desafio em a pessoa realmente conseguir acessar a esse tipo de serviço e realmente ter esse significado, conseguir trazer significados. Eu sei que o consórcio muitas vezes hoje ele já está mais próximo das pessoas, mas ainda assim é algo mais distante. Então, como é que a gente consegue apresentar isso e trazer esse valor realmente para as pessoas? A gente estava tomando um café agora e conversando exatamente disso, o quanto é a nossa função como consultor, como alguém que vai educar, como alguém que vai conscientizar, como alguém que vai sensibilizar. E realmente é uma venda consultiva, é um entendimento do qual é o momento da Carol, se é o momento de entender com o Júlio qual é a maior carta de consórcio. E tudo isso é conversa, é um relacionamento ali, não é uma venda de impacto, né? Como você vê um perfume, você sente o cheiro, fala, eu já quero esse perfume, quanto que é e tal. Não é assim o nosso trabalho. E é um trabalho junto, né? Porque quem faz consórcio faz seguro, quem faz seguro faz consórcio, já tá com essa ideia, né, de pensamento. Então, hoje ele estava falando exatamente sobre isso, né? Às vezes a gente tem um cliente, um prospecto, e até a gente fazer a conversão desse cliente para essa consciência educacional demora um tempo. E a gente tem muitas habilidades para fazer isso, né? O que você tem feito para converter o cliente para ele ter um consórcio? Olha, apesar do consórcio ser um produto antigo no Brasil, ele está atuante como um produto financeiro desde a década de 60, oficialmente como um produto financeiro a partir de 70, que o Ministério da Fazenda registra como um produto financeiro. Ainda existe pouco conhecimento geral, né? Seguro de carro é muito mais difundido, a pessoa vê o valor nisso, né? Mas o consórcio, ele nada mais é do que uma forma de você se planejar, uma poupança forçada, você formar patrimônio, formar crédito em parceria com outras pessoas, é coletivo, né? Num empréstimo bancário, o banco te dá o dinheiro e depois você paga ele. No consórcio, você paga o dinheiro, te dá o dinheiro para o consórcio e quando você é contemplado, você... E aí que está o desafio da pessoa enxergar valor nisso. Porque nós estamos, lembrando, nós estamos no Brasil, quando você olha a economia,
tem uma situação de baixa renda per capita em comparação com outros países, é apertado o dinheiro mensal das pessoas, estou generalizando, né? Então, esse valor aí, eu preciso comprar um carro, a pessoa vai comprar o carro, aí que ela vai ver depois como que ela vai fazer para comprar o carro. Então, o desafio está aí, fazer essa pessoa enxergar o valor antes, vou ver antes. Então, o que eu preciso? Bom, 100 mil, eu até falei para a Fátima, 100 mil reais, eu preciso de 100 mil reais para comprar um carro, um apartamento, seja lá o que for. Se você dividir por 100 meses, dá R$1.000 por mês. Ou seja, você precisa juntar R$1.000 por mês para depois de 100 meses você ter 100 mil. Sem progressão nenhuma, né? Só que eu ganho 2.000 e 1.900 vai para água, luz, telefone, aluguel, etc. Como que faz para essa pessoa? Então existe uma educação, né? Esse vê o valor, né? Então você precisa ter o dinheiro, ter a programação, planejamento. Então você precisa ser professor, né? Dar a aula, fazer a pessoa ter a curva de conhecimento, crescer, ela entender, ver o valor. Então é uma jornada longa. E aí entra o desafio do empreendedor. A gente precisa ter volume para começar a vender e ter os ganhos recorrentes. E aí, só para eu entender, aqui na FATD a gente tem o nosso programa de atração de talentos, né? Onde a gente faz o recrutamento e seleção ali de candidatos, a gente liga os candidatos até as empresas. E muitas vagas que a gente trabalha de vendas, a gente sempre encontra um pontinho ali de interrogação dos candidatos e da empresa também em entender a diferença de experiência em vender um produto físico ou vender um serviço. Existe um desafio maior, né, entre vender realmente um produto ali que a pessoa realmente adquire ali, de um serviço onde ela vai usufruir dele? Existe essa diferença? Nós já vendemos os dois, tanto produto quanto serviço. E aí, qual que é a diferença entre eles? Na prática não é diferença, porque, de novo, o produto ou serviço vai atingir uma necessidade de alguém que tem algum... quando você pega na metalúrgica, eu preciso de uma mola. Ele vai comprar a mola, só que não é qualquer mola, tem que ser uma mola específica, né, com determinada medida, tolerância, etc. Eu preciso de um serviço, uma podóloga, então preciso cuidar da unha do meu pé, então quem que eu vou procurar? A mola de qualidade, que tem o aço bem feito, tem certificado, a podóloga que sabe que trabalha direitinho, que tem boas referências. Está dentro do ciclo de relacionamento, a gente não vai indicar qualquer pessoa. Isso é uma coisa importante dentro do empreendedorismo, é você se cercar, que é o que a Fátima mais fala, né? Se cercar de não só clientes, mas de parceiros mesmo. Eu tenho parceiros dentro do consórcio. Então, quando as administradoras que eu atendo não atendem o cliente, eu tenho para quem ligar e dar sequência no... Ou até mesmo eu vender, né, e o outro cadastrar e a outro parceiro cadastrar. Então, você tem que ter um círculo e essa diferença não tem, mas você tem que entender as nuances de cada um e, de novo, é o cliente, né? Não é o consórcio, né? Eu quero ir até a Disney, falei a marca aqui, eu quero ir até a Disney, como que eu vou até lá? Como que eu vou até lá? Você pode ir a pé, pode ir de avião, pode ir de bicicleta. Então, como que você vai determinar isso? Entendendo. Aí o serviço e o produto, eu acho que tem similaridades. Legal. Eu já penso que tem uma certa diferença, principalmente para quem está fornecendo as informações para converter com a venda. Se você tem um produto, você vai mensurar aquele valor, não o preço, por aquilo que você está entregando fisicamente. Então tem uma moeda de troca, você está me pagando por algo que você já está levando. Esse é um desafio enorme, né, para o empreendedor com o produto. Entre esse produto e serviço acaba sendo isso. Então, no caso do suplemento, eu entrego uma quantidade de produtos e eu recebo por isso. Custa tanto, você quer pagar no Pix ou no dinheiro? Ok, eu estou entregando um produto. Junto com isso, a gente embute um serviço, porque a gente vai cuidar para que aquela pessoa saiba utilizar aquele produto, que ela tenha um resultado com o produto. Agora, se eu estou vendendo caneca, talvez eu nem fique fazendo um acompanhamento. E aí, você gostou da caneca? Alguém te perguntou onde você comprou? Tem várias circunstâncias que o empreendedor pode fazer de circunstâncias que gerem uma nova venda. Mas um produto eu te entrego, Carol, e você me paga por aquilo que você gostaria. Quando a gente está falando de um serviço, principalmente algo que é investimento, algo que é um seguro, ou um consórcio, ou outros serviços, ou mesmo uma consultoria da FATD, a gente vai precisar de um tempo para que a pessoa utilize, ela não vai usar tudo de uma única vez. O seguro é algo que ela vai pagar para não usar, inclusive.
Então, o consórcio, ela vai pagar por um tempo para que ela tenha um copo muito cheio para ela resolver aquilo que ela gostaria. Eu falo que a gente ou está vendendo uma dor, resolvendo uma dor de alguém, ou um desejo, né? E as formas quando a gente está resolvendo um desejo é muito mais rápido a venda acontecer. Quando é uma dor, você acaba tendo essa conscientização. Mas vender produto e serviço tem essa peculiaridade. Quando você está entregando algo para a Carol, você já está entregando aquilo que o dinheiro comprou, que o valor foi agregado ali. Quando você tem uma velocidade serviço, maior aí, né? Você tem que ter uma conquista ali. Eu acredito que essa parte acaba sendo um desafio para alguns empreendedores, sim. Legal. E vocês comentaram um pouco sobre se cercar dos parceiros, né, desse networking. Eu queria entender como é que um jovem empreendedor, ele começa a fazer esse tipo de networking. Aonde que ele vai buscar por essa parceria, conhecer pessoas do ramo de repente? Como é que funciona? Primeiro ele segue a gente na rede social, porque a gente faz venda através de network. A palavra network, eu queria muito que a gente substituísse por lista de relacionamento. Legal. Sabe? Porque assim, às vezes a pessoa fala, vocês fazem network, mas o que é o network? E assim, é a venda através da nossa lista de pessoas. Eu gostaria muito que todos os meus familiares, todos os meus amigos, que foram os primeiros que eu comecei a falar, tivessem as coberturas e as garantias de um seguro. Assim como o Júlio, a gente não quer vender só para quem a gente não conhece. Eu não gosto daquela frase que amigo não compra da gente, que é mais fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente. Não gosto, não concordo, não compactuo, não gosto nem de ouvir. Aliás, a gente está longe de gente negativa desse jeito, né? E o empreendedor não pode tomar isso como uma crença limitante, porque ele vai escutar algumas coisas como isso, né? Se depender de amigo e parente, o dinheiro não vem. Então, a gente não aposta nisso, Carol. Isso não é real. Não é, porque realmente quando a gente se rodeia de parceiros, eu sei exatamente o que o Felipe e o que a Carol faz dentro da FATD. Se eu tô dentro de uma empresa falando de seguro e eles, por algum motivo, têm que cancelar a reunião comigo, ou adiar a reunião comigo, ou interromper alguma circunstância que eu perceba que é um problema dentro do RH, que é uma circunstância que precisa de educação e a FATD faz isso, por que não referenciá-lo? Por que não entender como é que eu insiro um consórcio ali numa prospecção de um cliente? Porque eu acabo sendo autoridade dentro da casa do meu cliente. Então, quando ele está com alguma dor ou ele reclama, as pessoas reclamam das coisas. Você só tem que estar com o radar ligado para saber quem é o parceiro que você vai referenciar naquele momento que o seu cliente está precisando de algo. E que não é o que eu não vendo tudo, né? Escutando o Júlio falar agora de pouco, aí eu vi que as pessoas estão erradas em falar que eu faço tudo. Você faz um monte de coisa. O Júlio que fez um monte de coisa. Caramba, você passou por colchão, não sei mais o que. Não. Ele que faz muita coisa. Já fez muita coisa. Mas também ele é mais velho que eu, então eu acho que é isso. Mentira, ele não é mais velho. Ele é bem mais novo. E ainda falando de pessoas, qual é o papel da família, então, nesse processo de empreender? Porque a gente encontra muitas dificuldades. Eu imagino que muitas vezes vocês devem pensar em desistir, devem ter pensado em desistir. Qual é o papel da família, dos amigos? A Fátima já deu um não ali, me contem. O papel da família é ter paciência. Não, como é que é? Tem uma frase, né? Não parar, não retroceder, não desistir. O papel da família é dar suporte, é ter paciência, porque às vezes é difícil, né? Às vezes o dinheiro não vem, às vezes ele vem. Então você tem que ter esse suporte. Se você é casado, se você mora com os pais, tem que ter esse equilíbrio aí, né? Então uma hora é você que vai estar ajudando seus pais, outra hora é seus pais que vão estar te ajudando. Ou marido e mulher, ou você mora sozinho com o cachorro, uma hora é o cachorro que está te ajudando e você está ajudando o cachorro. Enfim, tem que ter esse suporte, paciência. E Fátima, você que... Acho que os dois têm filhos, né? Mas assim, vou trazer pra maternidade. Eu também sou mãe de uma pequenininha. Então a gente tem aquele desafio ali em ser mãe. 1 ano e meio. Olivia, 1 ano e meio. Coisa mais linda, primeira filha. E mesmo assim a gente já encontra realmente esses desafios ali, profissional e o materno. Então, pra você, Fátima, como é que foi empreender e aí conciliar realmente essa questão da maternidade? Nossa, é tão gostoso ouvir você falar. Brilha seu olho, né? Falar dela, né? Não sei, como é que é o nome dela? Olivia. Linda. Vai treinando mais aí, porque ficar com um também eu acho desafio. Já vou dando a dica aqui. Já não me perguntou, mas já que eu tô, né? Já que perguntou. Eu acho legal, assim, os 3, né? Porque o Júlio já foi falando ali de algumas circunstâncias de apoio, que me remete a muita coisa que a gente fala, como a gente, às vezes, como mulher, precisa
ter esse apoio mesmo, né? Porque a gente vem de uma cultura de que talvez a gente nem estivesse trabalhando, que a gente, o homem que vai prover, mas a gente está numa outra fase aí de tempos, né? Que a gente também precisa contribuir dentro de casa. Muitas famílias, inclusive a mulher que mais provém dentro de casa, e isso está tudo ok. Mas eu acho que o papel da família, e isso é uma dica aí para empreendedor, né? Eu sempre pensei assim, as primeiras pessoas que eu quero fazer uma consultoria é com a minha família, para que ela saiba exatamente o que eu trabalho e eu não corro o risco de um dia ela ter um serviço comprado de exatamente o que eu faço com outra pessoa, para que ela consiga me referenciar, para que ela saiba o que eu faço e dê valor para aquelas ausências que vão acontecer. Em alguns momentos a gente não pode estar em todos os aniversários, a gente não pode estar numa festa de casamento porque de repente foi programada um evento corporativo da empresa fora do país, por exemplo. Como é que você faz com algo que já está planejado e vem alguém com uma festa de casamento? Só um exemplo. Mas eu penso assim, que eu começo dentro de casa porque primeiro a gente cuida dos próximos mais próximos. Se ele vai comprar ou não, eu tô ali com alguém que tem muita confiança em mim para que eu me treine, para que eu, quando estiver na frente de um cliente que nunca me viu na frente, que eu consiga passar todo esse know-how e essa credibilidade que o cliente precisa para fechar comigo. Então, assim, são formas da gente pensar e trocar o chip. Nossa, eu tô com o meu mas ele não vai comprar. As crenças limitantes, aquelas, né, os diabinhos falando na nossa cabeça, coisas que a gente ouviu de outros empreendedores. E aí eu sempre penso, não, essa pessoa precisa ouvir o que eu faço, independente dela comprar ou não, eu já sou grata porque eu tenho tempo de qualidade para que eu me treine com alguém que eu confie, com alguém que inclusive eu vou poder pedir um feedback. Carol, como é que foi? O que eu fiz? Por que você não fechou comigo hoje? Coisas que a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade, criando algumas habilidades que a gente não faria se fosse um estranho. Então eu também, tudo que o Júlio falou é muito importante ter ali o esposo sabendo o que a gente faz, como a gente faz, né? Eu tenho um de 23 que tá casado há pouco tempo, morando com a namorada, namora há 6 anos a mesma pessoa. Então assim, vem de família essa coisa de namorar cedo, casar com a primeiro namorado, enfim. Aí o meu segundo também trabalha, né? E tem a baixinha de 8 anos. Então a gente tem muitas funções, são vários pratinhos para equilibrar. E realmente quando a gente tem esse apoio, essa rede de apoio, né, Júlio? Acaba sendo um pouco mais fácil para o empreendedor, sim, mas vale a pena ele se posicionar. Eu acho que tudo é a gente que coloca limites e posicionamento e mostra a importância disso, né? Legal. Eu quero falar um pouquinho de crenças limitantes também com vocês, que eu acho muito legal até você ter trazido, mas eu queria saber primeiro do Júlio, da visão do homem, o provedor do lar, né? Geralmente o homem tem realmente, até pela sociedade, essa ideia de não, é o homem que provê realmente, ele que tem que dar conta ali do lar muitas vezes, e aí eu queria entender como é que isso fica na cabeça de um pai de família na questão de empreender. Eu vou trazer de novo para a economia, cenário Brasil. De novo, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas e de PIB per capita baixo. Então, quando fala que o Brasil tem baixa renda, é de fato verdade. Então, aí traz outro desafio. Então, o homem e a mulher provendo dentro de casa, não é nem a questão... Acho que hoje isso está mais cultural, né? Existe a cultura do homem provendo de casa, mas quando você vai para o mundo real ali, no dia a dia verdadeiro mesmo... Os dois têm que... Porque senão não fecha a conta, né? Estou generalizando e trazendo para a maioria, né? Então, não tem jeito, você tem que ajudar. Não tem na minha cabeça não tem outra opção, né? Tem que colaborar. A não ser que você, empreendedor, acerte no segmento, no produto, no serviço e escalona, atinja o céu, é o limite, começa... Aí o seu cônjuge, seja homem ou mulher, um cuida da família, outro cuida dos negócios, ou os dois passam a cuidar do mesmo negócio. Isso é comum acontecer, né? Porque o homem e a mulher estão lá trabalhando, o negócio deu certo. É comum, às vezes o cônjuge vai lá, pede demissão e vai trabalhar junto. Ou não, vai fazer a parte que falta, porque o empreendedor precisa despender de um tempo muito grande, né? Por exemplo, hoje, 8h30 da noite, eu tenho uma reunião por telefone, mas tive que agendar 8h30 da noite. Nós estamos gravando à tarde, né? Mas 8h30 da noite. E aí? Vou dizer não? Você fica, é uma luta, né? Então, não, sim, vou ligar e os filhos que ficam no quarto quietinho. Vida real. Então,
esse cenário você tem que levar em conta. Eu sempre vou eu penso sempre no Brasil, né? Então, por que é assim? Porque de fato é desse jeito. Então as pessoas os dois precisam trabalhar, porque senão não tem comida em casa. Legal. E aí a gente falando do Brasil, a gente comentou um pouco sobre essa educação, até a falta da educação financeira, né, muitas vezes ali. E aí para entender as crenças limitantes, como elas afetam, até entender com vocês tiveram essas crenças limitantes nesse processo? Como é que foi quebrar essas barreiras? Como é que foi realmente se desenvolver nessa questão das crenças realmente para conseguir empreender e continuar? Pode falar. Às vezes é difícil a gente pensar em quais são as crenças, né? Mas enquanto o Júlio estava me falando, eu lembrei de uma live de uma pessoa fazendo uma vez, eu não consegui ficar 5 minutos assistindo, que era sobre alguma coisa sobre esposa troféu. Então são os casos onde, diferente do que o Júlio está colocando, onde o esposo já tem um bem-sucedido, tem várias empresas e a esposa não precisa trabalhar. E aí a gente fica pensando no precisa ou não, ou seria importante para ela também desenvolver algumas habilidades, sair desse mundo de só cuidar de marido, de filho, como fica a cabeça dessa pessoa? Mas é muito de família para família, né? E algumas crenças trazem isso pra gente, né? Eu ouvia muito, dinheiro não dá em árvore, rico é ladrão, várias coisas que a gente escutava de pequeno, e depois agora no empreendedorismo, como essa frase mesmo, né, que amigo não se torna cliente, é mais fácil um cliente se tornar amigo. E aí você fala, são crenças, porque são chavinhas que você fala, preciso desligar isso. Então eu tô sempre com algumas frases, assim, o dia todo, assim, Jesus, coloque na minha boca as palavras certas para que eu consiga afetar a vida dessa pessoa, ou tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória, para tentar destravar algumas coisas que às vezes a gente escuta, e quando você vai para frente de alguma situação, você já traz aquelas crenças, né? E aí você, como terapeuta, acho que conseguiria até falar um pouquinho mais sobre vários, porque existem vários tipos, né? Não é só sobre dinheiro, mas sobre a mulher trabalhar e o homem trabalhar. Eu tenho amigas que elas trabalham e o esposo cuida da casa, e tá tudo bem, porque foi uma cultura que eles criaram. E se foi combinado ali na estrutura familiar, tá certo, o combinado também vale. Mas aqui, né? quem vem de fora... sim, outra... É o mimizento, porque vai falar, não vai falar na sua frente, mas vai falar, né? Mas no empreendedor, quando você para olhar, eu vou ligar para a FATD, vender meu serviço lá. Acho que eu não vou ligar, não. Quem vai atender lá vai desligar na minha cara. Entendeu? Então já é uma crença. Não vou mandar aquele WhatsApp 7 horas da noite, não. A pessoa deve estar tomando banho, outra crença. Então, às vezes você se trava, né? Você esquece de fazer a sua rotina diária, porque o empreendedor tem que ter muita disciplina. E outro dia eu vi o Caíto Maia, dono da Chili Beans. Eu achei curioso a fala dele, eu não sei dizer se é correto ou não. Ainda mais, você aqui na FATD, Consultoria, Recursos Humanos, vai saber. Ele falou assim, se tiver numa pessoa altamente disciplinada e uma altamente talentosa, a minha tendência é contratar altamente disciplinada. Então, não sei se é uma crença limitante isso também, né? Porque deve ter pessoas talentosas... Você fez isso? Pode ter pessoas talentosas, disciplinadas, então, e pode ter pessoas disciplinadas que não têm talento nenhum e não funcionam. Então, outra crença. Pra ele falar, teve algum indicador pra ele falar isso. Eu acho até legal você vou fazer um parênteses interessante. Por conta eu sempre gostei do mundo automotivo, mercado automotivo, e também, porque agora com consórcio, eu estou sempre acompanhando. Me perguntaram para o empresário que trouxe na década de 90, quando o governo Collor abriu as importações, trouxe a marca Jaguar, importou da Inglaterra. Perguntaram para ele, como que traz uma marca Jaguar para o Brasil? Ele falou, eu mandei um fax. Aí fala, mentira. Eu falei, mandei um fax. Passou 2 dias, veio o fax de volta. Olha, temos interesse, tem outras pessoas interessadas, o processo ele começou a fazer o processo e ganhou. E importou o Jaguar para o Brasil. Eu acho melhor você falar o que é fax, porque eu não sei nem se a Carol conhece o fax, entendeu? Hoje ela conhece o WhatsApp, mas o fax talvez... Conheço, gente, o fax. Eu sou dos anos 90 ainda, falando a minha idade. É interessante que o mercado alemão se utiliza fax até hoje. Eu recebi essa eu não sabia. Por conta de segurança de informação, etc. Então, a gente vive num mundo globalizado, também tem essa questão aí. Mas como que foi? Mandei um fax,
e importou uma super marca renomada, histórica, que onde você vai no mundo inteiro, você fala Jaguar, todo mundo sabe, tem o símbolo, igual Mercedes-Benz, BMW, etc. Mas ele teve a coragem e não teve a crença limitante de, quer saber, eu quero vender para Coca-Cola. Vou lá e faço o que tem que fazer. Correndo risco. Seguro, eu vou falar o que eu falo de vez em quando dentro da sucursal, da unidade onde eu trabalho. Às vezes eu brinco assim, olha, o bom vendedor já vai atrás dos 50% do não que ele já teve, os outros 50% ele corre atrás da humilhação. Mas é uma brincadeira, mas querendo dizer assim, a gente já tem os 50% do sim, 50%... Não tem essas estimativas. Eu acho que é um pouco do que a gente consegue criar de habilidade e competência para que a gente converta aquele cliente num prospecto, num negócio. Mas trazer essas ideias, né, como o do Jaguar, tipo assim, ele não pensou do que ele não tem a possibilidade, ele tem que mostrar e o cliente decidir se quer ou não. E isso fazer um volume de atividades diário faz com que a gente tenha um resultado incrível. Faz porque você começa a ter volume, aí entra para o empreendedor as métricas, passa a ser importante. Se eu falei com 50 pessoas e fiz uma venda, se eu falar com 500, eu vou fazer 10 vendas? Sim. Olha, ele fez a matemática certa. Eu já ia precisar da calculadora. Claro, não é exato, obviamente, mas é isso. Então se eu trabalhar até meia-noite, então vai ter essa fase, né? Se eu trabalhar até meia-noite, se eu acordar às 5 Então, é um mundo enorme, assim, tem muitas coisas, né? Mas para os novos empreendedores, o que a gente diria? Eu acho que é incomum, eu e o Júlio, a gente diria a mesma coisa. Corra atrás dos primeiros 10 nãos. Os primeiros 100 nãos. Porque o sim, ele vai vir. Mas você vai criando ali uma casca do rinoceronte para receber. A hora que vier o sim, você fala, era essa pessoa que tinha. E sempre é as pessoas certas. E aí faz sentido. Só calcula. Para sair um sim tem que ter 10 nãos, por exemplo. Né? Uma conta, eu acho que é mais ou menos um fator que todo mundo utiliza. Para cada 10 apresentações, um sim. Tem fatores bem melhores do que esse, tá? E dependendo da sua habilidade, você vai melhorando esse fator. Mas, então conta. Primeiro foi não. Segundo não. Já tá perto do sim. O terceiro, o quarto, mais um não. Né? E aí entra o lado emocional. A pessoa tem que ser forte para tentar não se abalar emocionalmente com isso. Tem que ter a inteligência emocional, realmente. Tem que Você imagina um consórcio, a pessoa tem que se programar, planejar. E ele quer para ontem, só que ele não tem as condições para ter para ontem também. Então é uma luta psicológica com o cliente, com o potencial cliente. Legal. Gente, a gente parece que conversou tão pouquinho, né? Nossa, e o tempo voa, vai embora. Mas eu queria, antes da gente ir caminhar para os finalmente, eu queria que vocês trouxessem, além das crenças limitantes, qual a habilidade que vocês entendem hoje que fez a diferença para fazer o negócio realmente fluir bem? O que a pessoa, o empreendedor jovem, ele precisa realmente ter de habilidade desenvolvida para desempenhar um bom papel ali? Eu vou no básico, que é conhecer extremamente o produto ou serviço que você faz. Legal. Esse é o básico do básico. Depois você vai conhecendo os processos de vendas, disciplinas, os fluxos e etc. Estratégias. Também acho que eu vou nessa linha. Na verdade, o que acontece? Eu ia até comentar, a gente estava falando de livros, né? Que a gente também tem esse hábito do estudo, da leitura. A gente não tem muito hábito de filme, tá, Carol? Mas de livro, a gente come livros e a gente troca muita ideia e resumos de livros. Porque tem um que é o comece pelo porquê. E eu acho que tem a ver com essa pergunta que você fez. Porque se a gente busca o porquê das coisas, o como, né? A gente vai resolvendo. Então começa pelo porquê, e o porquê normalmente é o que todo mundo tem falado em relação a propósito. Se a gente está na frente de um cliente e você tem a ânsia da venda para ele, você precisa daquela comissão, você não está fazendo o seu propósito. O seu propósito é levar uma educação financeira, o seu propósito é levar uma cobertura de garantias para se algo acontecer com aquela família, aqueles filhos e aquela esposa, ou né, alguém ali de dependentes vai ter um capital para continuar o estilo de vida que estava acontecendo ali,
ou numa invalidez, você perder um pedacinho do seu dedo, você conseguir ali ter um capital para poder se reinventar numa profissão novamente. Então, quando eu estou falando do seguro para um cliente meu, eu não posso estar pensando na venda. E muitas vezes o empreendedor, e eu já passei vários momentos assim, eu falo, eu preciso dessa concretização desse contrato hoje. Mas se eu voltar e pensar no comece pelo porquê, pensa no seu propósito. Qual que era o seu propósito na frente do cliente? Meu propósito era amparar aquela família, que ele saiba aquilo que nenhum amigo meu sentou do meu lado para me contar. E muitas vezes a gente tem que repensar o propósito. Então, assim, para um empreendedor, é ele pensar o que é o propósito dele com aquele produto, com aquele serviço, o que ele vai agregar na venda quando ele conseguir concretizar aquela venda. Acho que seria isso. E é isso que eu me apego todos os dias, né? A gente faz isso. Legal, muito legal. E pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem ali pros jovens empreendedores que estão assistindo vocês e muitas vezes até ganhando aquela motivação para realmente continuar. Por onde a gente pode buscar conhecimento? Quais são os livros que vocês leem, que vocês acham interessante para quem tá começando ou para quem de repente já começou, mas para continuar motivado ali a empreender? Olha, eu vou no básico. A Bíblia das Vendas, Jeffrey Gottumore. Ele só falou em inglês. Nem falei o nome do autor do começo. É o básico ali de você... Vou fazer um paralelo, eu gosto desses paralelos interessantes. Muita gente fala que a TV aberta está em crise. Ele fala, eu não estou em crise, meu programa está todos os comerciais vendidos até o ano que vem. Ele fala, mas o que você faz, Ratinho? Eu sou um bom vendedor. Então, pessoas diferentes todos os dias. Trabalho mesmo, entender. Então vai no básico ali, conhece bem o seu produto e serviço. Bíblia de Vendas é um livro muito, acho que é um básico aí das vendas, referência básica. Todo empreendedor precisa. Legal. E Fátima? Fora a própria Bíblia, né, que fala muito de empreendedorismo, tem vários versículos. Bom, aí eu vou consultar um amigo meu que fala. A terceira palavra mais citada na Bíblia, agora eu não vou saber se é a quarta, terceira ou segunda, mas eu vou falar a terceira na média. Tá perdoado, é dinheiro. Olha. É a terceira palavra mais citada na Bíblia. Empreendedorismo também. Mas eu diria, para a gente pensar, o que um jovem precisa? Ter um mentor. Eu acho que eu iria nesse caminho. Por quê? Porque se a gente tem alguém para modelar dentro da FATD, você pensar, eu gostaria de falar igual aquela pessoa. Nossa, quando ela fala, parece que ela fala tão natural. Quero falar como ela. Isso é muito legal, isso não é competição, isso é aprender com alguém que já está onde você gostaria. E para qualquer segmento, se você conseguir ter um mentor, se você conseguir ter essa pessoa que você modele, você não está copiando. E eu falo aqui, copia, porque se falar que tá te copiando é porque você tá no caminho certo. Legal. Né? E aí eu acho que ter um mentor e você poder modelar alguém e falar, eu gostaria de ser como essa pessoa quando eu crescer. É que hoje eu já tenho 46, então assim, eu já cresci o que eu tinha pra crescer. Hoje é você que vai ser Falta a mentora, agora. Então. Hoje é você que vai ser o referencial. Olha, já fui mentora de bastante gente, mas... Essa limitante aí. Grande tenho muito para crescer. Não, mas não tenho mais como crescer de altura. Eu já tenho 1,76 m. Boa parte aí dos grandes bilionários começaram depois dos 40, depois dos 45, depois dos 50. Temos como crescer de altura. Então o foco é o bilhão. O foco é empreender, vender, se dedicar a foco, disciplina. Perfeito. Bom, quero agradecer já vocês pela participação. Vou pedir para vocês passarem a rede social de vocês, para quem quiser conhecer mais um pouco sobre o segmento de vocês, entender mais sobre os serviços. Fala pra gente a rede social de vocês. Júlio, pode falar. Vocês vão me encontrar no Instagram, Marangoni Consórcio. E Fátima? O meu tá Fátima Cristina Meirelles, né? Eu represento a Mão Geral Aegon, que é uma seguradora que tem 189 anos no mercado mundial. Então é o mercado brasileiro, né? E aí tem a mundial também, né? Legal. As redes sociais, tanto do Júlio quanto da Fátima, vão estar aqui embaixo na descrição, tá bom, do vídeo. Não deixem de entrar nas redes sociais, conhecer um pouquinho sobre eles, conhecer mais sobre a história de vocês, entender mais sobre os produtos, os serviços de vocês também. Quero agradecer novamente aqui pela atenção de vocês, pelo tempo dedicado. Muito legal o empreendedorismo. Eu falo, eu tenho um mini lá, né, se desenvolvendo em casa, meu esposo. Amor, um beijo pra você. Beijo, amor. E
esse tipo de papo, é o tipo de conversa e é o tipo de pessoas que é muito gostoso a gente sentar, conversar. Queria tirar muito mais de vocês. Por conta do tempo a gente não vai conseguir, mas queria muito mais, porque realmente é um assunto muito riquíssimo. E hoje eu percebo que a população ela tá realmente buscando empreender cada vez mais, né? Acho que até por uma questão da economia, o empreender tem sido realmente uma solução. E aí nessa solução, dessa busca, nessa melhoria de economia, as pessoas acabam se encontrando muitas vezes, o que é muito legal, né? Então, queria agradecer. A gente é que agradece esse tempo de sair da nossa rotina, né, de poder estar junto. Foi ótimo. E esse link eu vou estar colocando em alguns grupos de amigos empreendedores que a gente tem. E eu sei que vocês estão sempre convidando pessoas do nosso ciclo de relacionamento, outras que a gente vai passar a conhecer também. Esse jovem que está empreendendo aí, está aprendendo muito lá com vocês. Então, parabéns pelo trabalho. Deixa um beijo pro Felipe. Legal. Grande abraço. Felipe, hoje eu substituindo o Felipe, inclusive, né? Nem falei. Super bem, Felipe. Pode seguir. Obrigada, viu, gente? E muito obrigada para vocês que acompanharam a gente até aqui. Não deixem de seguir todas as redes sociais, tanto do Júlio, da Fátima, da FATD também. E na semana que vem a gente volta com mais um podcast, trazendo aí convidados especiais para falar aí mais um pouquinho com vocês sobre temas que ajudam o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, que é tão legal e tão importante, né, hoje em dia. O pessoal tem pedido bastante pra gente voltar pra falar de pitch. Vocês querem um pitch? Coloque aqui nos comentários, tá? Vamos colocar uma hashtag bomba, gente. Vamos lá. Obrigada, então, gente, pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.